Olá, eu sou Paulo, meu nome é Paulo César de Vieira Guimarães, sou aluno da disciplina Projeto Nível 1 em Processamento de Sinais e o título do meu projeto é um conversor de vídeo para slides. A agenda, a problemática, a priori eu vou falar a problemática, posteriormente a estrutura do projeto, parte de pré-processamento, a ideia central do meu projeto que é o fluxo óptico, sobre a tomada de decisão e por fim as conclusões e algumas possíveis melhorias. Sobre a problemática. Ao assistir vídeos usando o celular no ônibus, reparei que é muito difícil e distrativo ficar tirando prints das imagens com informação relevante do vídeo para, por fim, depois revisar o conteúdo do vídeo em casa. Então me propus a tentar filtrar a informação visual relevante de um vídeo. Em particular, vídeos com slides, muitas imagens estáticas e vídeos do tipo folha branca, onde a pessoa digitaliza o conteúdo através de uma mesa digitalizadora, por exemplo, através até mesmo do mouse, né? Ou um teclado. Então, segue a seguir tem um exemplo de vídeo e imagem que pretendo tratar. Da própria disciplina, isso que considero como informação relevante seria um print desse tipo. Coisas que eu consideraria como adição de informação relevante nesse print, por exemplo. Uma imagem, um caractere, uma linha, um sublinhado, um desenho. Então é isso. Eu gostaria de ressaltar esses pontos porque eles são importantes no projeto. Sobre a estrutura geral do projeto. Eu tenho uma entrada de vídeo. A ideia seria pegar uma URL, por exemplo, do YouTube, baixar e fazer todo o processamento seguir. Foi uma coisa que eu não consegui. Eu tentei usar a biblioteca PyTube, mas ela deu um pouco de problema. E então utilizei via terminal Linux o ArcPath, onde eu pego o URL, o caminho do meu arquivo .mp4 baixado, e por uma linha de comando eu processo essa informação. Depois eu passo por uma parte de pré-processamento, onde eu tenho uma parte de compressão, que eu utilizei a ferramenta FFmpeg do Linux, com auxílio da biblioteca Subprocess no Python. E tanto na parte de pré-processamento, de filtragem e de processamento, no caso do algoritmo de fluxo óptico de Fehrenbach, eu utilizei a biblioteca NumPy e OpenCV. Para estudo e para decisão, para visualização da saída de dados, eu utilizei a biblioteca Matplotlib na parte de tomada de decisão. E por fim, eu gerei uma sequência de imagens dentro de uma pasta que é a saída do meu projeto. Aqui são as nomenclaturas que eu utilizei para os meus arquivos, main, pré-processamento, onde tem a parte de compressão e de filtragem. A utils, onde eu tenho o cálculo do limiar e tenho a tomada de decisão, que é onde eu decido o que será informação relevante ou não e gravo na pasta. E essa biblioteca time eu utilizei simplesmente para estimar o tempo de processamento do meu código. Sobre a parte de pré-processamento, uma coisa muito importante que eu utilizei via FFmpeg foi a compressão. Eu diminui a taxa de frames de 30 fps para 5 fps utilizando o subprocess do Python, fazendo uma chamada por linha de comando da ferramenta FFmpeg. Isso melhorou muito o tempo de processamento do meu projeto e o desempenho também. A parte de pré-processamento. Para otimizar o algoritmo de Fehrenbach, eu tive que fazer um resize do frame, diminuindo em 10 vezes o tamanho do quadro original. E também eu tive que transformar a imagem colorida RGB para tons de cinza para o processamento do algoritmo Fehrenbach na biblioteca OpenCV. Após eu usei um filtro gaussiano para suavizar a imagem e reduzir o ruído gaussiano, e também um filtro mediano para diminuir o ruído impulsivo, oriundo da digitalização da imagem e transmissão de dados, assim tornando a imagem mais nítida e otimizando a precisão do algoritmo. Aqui é uma breve explicação sobre o que seria a ideia de fluxo óptico. Então, dado um pixel do frame, né,
por exemplo, ali essa é a função intensidade, que está em função da posição e do tempo. E se eu fizer um deslocamento muito pequeno, por exemplo, em dx e em dy, que seria uma região, e também um deslocamento no tempo, que seria o frame subsequente do vídeo, eu tenho que a intensidade do pixel ela vai se manter muito próxima, caso haja continuidade. Dessa hipótese, que esse diferencial di é zero, eu tenho essa... E dividindo por dt, eu tiro o diferencial dessa função, igual a zero, divido por dt, eu tenho essa expressão, essa equação. O que eu tenho dentro dessa equação? Eu tenho que esse f de x, que é o df dx, e o f de y df dx, que nada mais é do que o gradiente da imagem, que inclusive aprendemos a como se calcula na disciplina da imagem, da matéria. E por fim temos os vetores de fluxo óptico, que é esse dx dt e dy dt, que são velocidades. Então eu tenho essa equação e tenho duas incógnitas. Para resolver esse problema, eu tenho que selecionar a informação da vizinhança do pixel. Por exemplo, uma janela 3x3. Dado essa equação, mais essa hipótese e mais muito equacionamentos de mínimos quadrados, eu consigo solucionar esse problema e encontrar os vetores de fluxo óptico, que são representados nessa GIF. Por exemplo, onde o fluxo óptico é mínimo, onde não tem movimento, ele é basicamente nulo, que são esses pontos aqui embaixo, nesse grid. Quando há movimento, eles aumentam e formam essas linhas, por exemplo, essas pessoas se movimentando. Então, a ideia central do meu algoritmo é identificar quando eu tenho um volume muito grande ou um volume relevante de linhas se movendo no código, que seriam as variações de frame ou adição de informação em algum frame. Um ponto importante é que o algoritmo de Fahrenbach ele é de 2003, então ele é um algoritmo bem recente. Aqui é uma explicação bem por cima do que seria o fluxo óptico de Fahrenbach. Então, basicamente, ele consiste em você pegar dois frames, e uma hipótese bem importante aqui. Dado um pixel, ele pode ser aproximado por uma função polinomial de segunda ordem, no caso um paraboloide. E, por exemplo, aqui, para o primeiro frame eu tenho um pixel, eu tenho esse paraboloide, e supondo que eu vá para o próximo frame, eu vou ter o mesmo pixel, a mesma informação, porém deslocada por uma distância d, que seria uma informação de fluxo óptico, uma variação de distâncias. Isso aqui é uma hipótese bem forte. Dado isso, entre outras coisas, por exemplo, estimativa de mínimos quadrados ponderados, dado uma vizinhança, uma fronteira do pixel, eu consigo estimar esse valor d, e variando isso no tempo eu tenho o vetor de fluxo óptico. Em resumo, esse é o algoritmo de fluxo óptico de Fahrenbach. Certo. Sobre a tomada de decisão. Dada a estimativa de fluxo óptico para cada pixel, por exemplo, aqui são todos os pixels, eles possuem um vetor de fluxo óptico. Eu calculo essa intensidade, que seria a norma desse vetor, e tiro a mediana. Após eu tirar a mediana, eu registro esses valores numa lista para todo o vídeo, com o objetivo de tentar visualizar algum padrão sobre o comportamento da variação de fluxo óptico nos frames. E um padrão que eu encontrei foi através de um histograma, usando a biblioteca Matplotlib, foi que muitos frames estáticos eles têm fluxo óptico extremamente baixo e eles têm um volume muito grande no vídeo. O que faz sentido, né? Um vídeo de slide. E então, percebendo isso, eu vi que o que eu gostaria de classificar são os outliers, que são quando eu possuo uma variação relevante de fluxo óptico na imagem. Aqui, só para ter uma ideia, nessa imagem aqui eu tive 8.500 frames. Isso aqui já após a compressão, então isso aqui são 48, 51 mil frames, na verdade, né? Mas
Tá, 8.500 frames já compressos. E aqui eu tenho a frequência. Eu tenho um volume muito alto aqui de pixels estáticos. E dado isso e vários testes entre processando vários vídeos, cerca de 12 vídeos, eu percebi que um bom valor para decidir o limiar para classificar se a imagem vai ser gravada ou não na pasta é o valor correspondente aos 3% maiores normas dos vetores de fluxo óptico, da mediana disso, né? Que são os pixels mais ou menos aqui. Dado esse critério, para ter uma noção, esse valor aqui seria 1.5. Então tudo que está acima de 1.5 eu classifico como informação relevante. Nesse exemplo, eu utilizei uma videoaula de cálculo com quadro verde atrás, onde o professor anda na frente, fala, a câmera gira. É um vídeo bem chatinho de tratar, se for ver. E funcionou relativamente bem. Ele conseguiu registrar toda a informação relevante do vídeo. Claro que alguns momentos tem a oclusão do professor, mas esse vídeo em particular, o professor em muitos momentos fica longe do quadro, então tu tem essa informação disponível. Em alguns vídeos isso não ocorre. Esse vídeo tinha cerca de 28 minutos e 21 segundos e eu consegui extrair toda a informação visual do vídeo em 254 frames, que é basicamente 8 segundos e meio, né? E esse é o tempo total de processamento para fazer a compressão e também para gravar na pasta a informação relevante, que são 3 minutos e 13 segundos mais ou menos, certo? Então isso aqui é um exemplo. Aqui são outros resultados que eu obtive. A aula 1 da matéria de processamento digital de imagens. Era um vídeo de 48 minutos e 44 segundos. Era um vídeo com bastante imagem e adição de imagens e retirada de imagens. E eu tive toda essa informação classificada em 438 frames. Isso daqui foi eu mesmo que verifiquei se a informação estava contida ou não. Nesse caso eu até verifiquei quantos frames eu conseguia extrair no meu critério como informação relevante. E desse vídeo eu cheguei em 87 frames. Aqui é claro que eu superestimo, porque para mim é muito melhor eu classificar informação repetida do que deixar de classificar alguma informação relevante, né? Então eu dou essa margem. E esse é o tempo de processamento para esse vídeo, que foi cerca de 3 minutos e 40 segundos. Esse outro vídeo é uma aula de teoria de controle, que é aquelas aulas com quadro branco atrás onde a pessoa vai escrevendo por cima, por exemplo, parte, sabe? Ou, né? É mais ou menos nessa ideia. E nesse vídeo eu consegui classificar toda a informação relevante em 173 frames. E esse vídeo possuía 19 minutos e 20 segundos. Então toda a informação visual foi classificada em aproximadamente 6 segundos de vídeo. Esse é o tempo de execução, 1 minuto e 37 segundos. E então é isso. Por fim, esse vídeo aqui tem algo interessante que eu quero comentar a seguir. Aqui é o modelo do vídeo que eu falei anteriormente. É claro que aqui tem uma região que teria a cara do professor, um quadrado, e aqui nessa borda eu teria, por exemplo, uma barra de ferramentas da ferramenta que ele estava utilizando. Eu recortei porque eu não gostaria de mostrar o rosto do professor, simplesmente por isso. E aqui eu tive uma perca de informação, porque eu tinha decidido anteriormente que o meu critério de outliers eram os 2% maiores valores da norma mediana de fluxo óptico. Porém, aqui essa decisão causou uma falha, um erro no algoritmo, que foi a perca da informação siglo. Aqui em sequência desse si, eu teria GO. E com essa tomada de decisão, com esse critério de limitação, eu perdi esse GO. E então eu tive que restringir menos o meu critério. Então eu passei para 3%. Então isso daqui é algo que ainda tem que ser repensado. Essa parte sobre o critério de limitação e tomada de decisão do projeto. Porém, ele até funcionou de forma razoável. Aqui, da conclusão do meu projeto. Durante muitos detalhes para modificar, por exemplo, como a entrada de vídeo e a saída. Idealmente, eu gostaria que a saída gerasse uma pasta com imagens, após o usuário selecionasse, fizesse ele a filtragem, né, excluísse algumas imagens que ele não acha relevante ou que ele
repetido mesmo, e gerasse um PDF, um slide, um PDF com todas as imagens do vídeo. Essa seria a minha saída ideal. Isso, de certa forma, é uma melhoria que eu gostaria de ter, mas uma coisa que eu já estou fazendo e também quero continuar seguindo é a parte do critério de tomada de decisão. Um padrão que eu percebi na norma da mediana dos vetores de fluxo óptico é que, para cada frame, né, aquilo possui um comportamento log normal. Então, em cima disso, eu quero melhorar o meu critério de decisão para classificar o que é informação relevante ou não. Isso é um padrão que eu percebi, mas eu não consegui utilizar no meu projeto ainda. Outra estratégia interessante seria retirar o rosto dos professores nos cantos, por exemplo, ou partes que eu sei que não entram na parte de processamento, fazer um ROI, né, calcular uma região de interesse. Isso também agilizaria muito o meu processamento e também melhoraria a sua acurácia. Então, por fim, é isso. A seguir o vídeo de demonstração do projeto. Certo. De início, eu abri a pasta de projeto para demonstrar que a pasta de saída de imagem, onde as imagens selecionadas como informação relevante, estava vazia. Então, simplesmente demonstrei isso. E por fim, eu fiz a chamada do arquivo melhorias e filtros, que é da matéria de processamento digital de imagens, que esse é o path de onde eu vou processar o vídeo, e acima é onde se encontra o arquivo que eu vou processar. Por essa linha de comando, eu executei o processamento. Aí ele só perguntou se eu queria reescrever em cima de um vídeo que eu já tinha compresso no computador, e foi o que eu fiz. Que eu já tinha processado esse vídeo antes, então eu simplesmente reescrevi. Aí ele está fazendo a compressão e o processamento do projeto. Esse vídeo em particular ele tem cerca de 20 minutos. Ele é sobre melhoria, filtragem. Agora é só esperar o tempo de execução. E atrás ele vai começar a gravar as imagens, olha. Por enquanto ele ainda está na fase de compressão. E daí ele entra na fase de cálculo do limiar. Após a fase do cálculo de limiar, ele faz a gravação da imagem. Das imagens na pasta. Por fim, ele está gravando a informação relevante. Aqui é apenas um gráfico que eu estava estudando para o fim. Não importa por enquanto. É o tempo de execução, é a quantidade total de frames e o limiar selecionado. Essas duas informações foram auxiliares na hora do projeto, mas para o usuário seria apenas o tempo de execução e interesse. Então aí eu só estou demonstrando como eu consegui extrair informação desse vídeo. Dentro de todos esses frames eu tenho toda a informação visual do vídeo sobre melhoria e processamento de imagens. Como vocês podem ver, identifico até esses risquinhos, sublinhado, entre outras coisas.